Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Vado Concursos, hoje dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Polícia Penal da Bahia. Iremos trabalhar aqui mais uma bateria de questões, certo? Hoje nós iremos aqui abordar a disciplina de Direito Constitucional, mais especificamente aí no tema da Administração Pública, certo? Então vamos bater aqui toda essa parte aqui do tema de Administração Pública, que está lá no tópico da disciplina de Direito Constitucional do edital de vocês, beleza? Então, mais uma aula para vocês, trouxemos aqui 10 questões da nossa banca FGV, perfeito? Então, quero convidar vocês que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa aquele like, certo? E vamos aqui para mais uma aula, beleza? Então, dessas 10 questões, pessoal, quero que vocês acertem aí pelo menos 80% dessas questões, certo? Então deixa aqui nos comentários quantas questões vocês estão acertando para que nós possamos aqui ter esse feedback, beleza? Então fica aqui o desafio, acertar aí pelo menos 8 questões das 10, beleza? Antes de iniciarmos nossas questões, quero deixar aqui para vocês ainda está disponível o nosso combo para a Polícia Penal do Estado da Bahia, certo? Então, diversos alunos aí já adquiriram nosso material, o pessoal está gostando muito. Então, se você ainda não tem esse material em mãos, está na hora de você adquirir. O material está no preço super acessível, certo? Eu deixei aqui o link na descrição do nosso site, você pode estar adquirindo lá e recebe o material diretamente do seu e-mail, ou, se preferir, pode estar falando comigo pessoalmente aí no meu WhatsApp. Eu deixei o link aqui na descrição do vídeo também do WhatsApp. Você pode estar falando comigo lá que eu vou te atender pessoalmente e já te libero esse material no WhatsApp mesmo, certo? O que é que você vai ter nesse combo? Nesse combo aqui você vai ter o edital verticalizado, você vai ter o caderno com 1.850 questões e o VADIMEC, certo? O nosso VADIMEC ele vai abordar aí todas as leis do seu edital, beleza? Toda a parte de leis atualizadas com diversas súmulas, mnemônicos, espaço para anotação, material excelente, todo atualizado aí pós-edital. Já aqui no caderno 1.850 questões, vocês vão encontrar aí de todas as disciplinas do seu edital, certo? Sendo distribuídas aí nessas 1.850 questões, beleza? Pessoal, eu coloquei aqui 1.850 questões FGV, certo? Mas para ser mais preciso, são aí mais ou menos 1.750 questões da banca FGV, outras 90, 100 questões serão aí de outras bancas, devido a alguns tópicos que foram cobrados no edital de vocês, não existirem questões no banco de dados da FGV, ou seja, a FGV nunca cobrou alguns tópicos aqui que veio no edital de vocês, e aí eu inseri aí questões de outras bancas, certo? Mas aí 95% do material é focado na banca do concurso de vocês, certo? Então as questões aqui estão tudo bem organizadazinhas, ó, separadas por tópicos e tudo atualizado pós-edital, perfeito? Então você pode estar adquirindo esse material, deixei o link aí na descrição, entre em contato ou vai lá no nosso site e pode estar adquirindo, tá num preço super acessível, beleza? Então sem mais delongas, vamos aqui para mais uma aula, foco aí rumo à nossa Polícia Penal da Bahia. Pessoal, vamos lá, a questão número 1 em tela diz o seguinte, ó. O município Ômega, juntamente com a Sociedade Empresária Pro Esporte, promoveram um grande evento esportivo na localidade que atraiu um considerável público, em que houve publicidade oficial mediante a fixação de diversos cartazes com a foto indicando os nomes do prefeito, do secretário de esporte e do representante da mencionada sociedade, com os dizeres: juntos pelo esporte, pelo bem-estar da coletividade, para fins de promover cada um dos envolvidos. Considerando os princípios da administração pública expressos na Constituição da República, tal situação importa em flagrante violação ao princípio da... Pessoal, então vamos lá, o contexto aqui em situação, né? Eles colocaram aí diversos cartazes com dizer aí juntos pelo esporte, pelo bem-estar da coletividade para promover aí cada um dos envolvidos, certo? Então essa atitude aqui, ele quebrou qual princípio da administração pública? A letra A diz assim, ó, princípio da legalidade, diante da necessidade de autorização legislativa para divulgação efetuada no mencionado evento. Pessoal, alternativa incorreta, certo? Não foi o princípio aqui da legalidade, certo? A legalidade ela está relacionada ao dever de submissão estatal à vontade popular, certo? Via legislação, já que as normas são feitas pelos representantes eleitos pelos cidadãos, certo? Então, alternativa aqui incorreta. A letra B diz, ó, supremacia do interesse público, quebrou o princípio da supremacia do interesse público,
porque os interesses individuais não podem prevalecer sobre o interesse da coletividade. Pessoal, mais uma alternativa incorreta, certo? Por este princípio, o administrador atuará em posição de superioridade em relação ao particular. Isso ocorre pelo fato do interesse público ser prioritário em relação ao interesse privado, beleza? Letra C, ó. Ele quebrou o princípio da impessoalidade, pois a publicidade oficial não pode conter os nomes ou imagens que caracterizem promoção pessoal. Senhores, perfeito, certo? Alternativa aqui correta. A impessoalidade, ela deve ser analisada sob duas óticas diferentes, certo? Impessoalidade do administrador em seu tratamento com o povo e a impessoalidade do administrador em relação à sua própria atuação, certo? Então, a alternativa aqui, ó, correta, ele quebrou aqui o princípio da impessoalidade aqui com esse ato dele, certo? Então, gabarito da nossa questão número 1, letra C, certo? As nossas duas outras alternativas, eu trouxe aqui, ó, princípio da eficiência e economicidade. Não se enquadra aí essa atitude dele, certo? Esse princípio da eficiência, os principais escopos aí do princípio da eficiência são a busca por presteza, alto rendimento funcional, qualidade, rapidez e redução do desperdício, certo? Então não tem nada a ver aí com esse ato da situação hipotética. E a letra E trouxe o princípio da economicidade, também aqui não se encaixa nessa situação, certo? Aqui é um desdobramento da eficiência também, certo? Então, na administração gerencial busca-se uma maior produtividade e economicidade, beleza? Então, não foi esses princípios aqui quebrados, e sim o princípio da impessoalidade, pois a publicidade oficial não pode conter os nomes ou imagens que caracterizem promoção pessoal. Perfeito? Então, fechando a questão número 1, gabarito, letra C. Vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 2, ó. O prefeito do município Beta, sensível com a situação de Joana, pessoa extremamente competente e confiável, com elevado poder de liderança e que se encontrava desempregada, decidiu aproveitá-la em sua gestão. Para tanto, solicitou que sua assessoria lhe indicasse como isso poderia ser feito, sendo-lhe respondido corretamente que Joana poderia ser nomeada, letra A, para cargo de provimento efetivo, cargo em comissão ou função de confiança. Letra B, apenas para cargo em comissão ou função de confiança. Letra C, tão somente após aprovação em concurso público. Letra D, apenas para uma função de confiança. E letra E, apenas para cargo em comissão. E aí, senhores, qual a situação aqui, Joana, ela pode se encaixar? Pessoal, ela poderia ser nomeada aí para cargo em comissão tão somente, certo? Visto que para os cargos de provimento efetivo, há necessidade de aprovação em concurso público, certo? E as funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Então, nesse caso aqui, ela pode ser aproveitada como aí, cargo em comissão tão somente, certo? Então, gabarito da nossa questão número 2, ó, letra E, gabarito aqui da nossa questão número 2, certo? Então, vocês podem dar uma olhada lá no nosso artigo 37, certo? Nos incisos lá 2, inciso 5, certo? Que eles trazem que a investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade de cargo, emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarada em lei de livre nomeação e exoneração, ou seja, ressalvadas aí apenas as nomeações para cargo em que? Comissão, certo? Declarada em lei de livre nomeação e exoneração, certo? Então, a princípio, a investidura em cargo público ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público, certo? Ressalvada aqui essa situação, ó, de cargo em comissão, beleza? Então, Joana, ela pode aqui apenas para cargo em comissão, perfeito? Então, a alternativa correta, letra E. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 3, ó. João, motorista do município Alfa, durante o horário de expediente, utilizando o veículo de repartição no pleno exercício de suas funções, atropelou uma pessoa, causando-lhe lesões. O procurador do município, ao tomar conhecimento dos fatos, disse corretamente que, letra A, o município Alfa, observados os demais requisitos, poderia responder pelo dano, ainda que não provada a culpa de João. Pessoal, aqui de cara, gabarito nossa questão número 3, letra A, certo? Alternativa aqui correta. Então, o município Alfa, observado os demais requisitos, ele pode sim responder pelo dano, ainda que não provada a culpa de João, certo? Isso aí por força da responsabilidade civil objetiva prevista lá no artigo 37, certo? Então, a responsabilidade aí objetiva, certo? Então, vejam só.
Lá no artigo 37, parágrafo 6º, ele traz que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes dessa qualidade causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, certo? Então aí depende do dolo ou culpa, das duas formas aí, o município ele pode aí sim responder pelo dano, perfeito? Então alternativa aqui correta, letra A, gabarito nossa questão número 3, certo? Vamos ver aqui as demais alternativas, ó. A letra B diz que tanto o município Alfa como o João são responsáveis, desde que provada a culpa deste último. Negativo, a culpa ou dolo só são necessários para a eventual ação de regresso do município Alfa contra a João, certo? Não aqui em relação ao município Alfa contra aquela pessoa que foi lesionada, certo? Alternativa incorreta. A letra C diz, apenas João poderá ser responsabilizado, ainda que não provada a sua culpa. Negativo. A responsabilização é do município Alfa, que pode ajuizar ação regressiva contra João, mas somente se confirmada sua culpa ou dolo. Beleza? A letra D, ó. O município Alfa responderia pelo dano desde que provada o dolo de João. Negativo. Ele, como já expliquei, ele pode responder aqui independente aqui de provada dolo ou culpa de João. Beleza? E a letra E diz, apenas João poderá ser responsabilizado desde que provada sua culpa. Negativa, que já explicamos essa situação. Então, fechando a questão número 3, gabarito letra A. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Questão número 4, ó. Pedro, servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo no estado Alfa, logrou êxito em ser eleito deputado estadual. Por tal razão, procurou um advogado e perguntou se, após tomar posse no cargo eletivo, iria continuar a exercer as funções afetas ao cargo público que ocupa. O advogado respondeu corretamente que Pedro, letra A, deve exercer simultaneamente as funções afetas ao cargo que ocupa e ao mandato eletivo, mas terá que optar pela remuneração de um deles. Pessoal, vamos lá. A única hipótese em que permite a acumulação de funções de cargo eletivo com a de servidor público é a de vereador. E ainda assim, se houver compatibilidade de horários, certo? Hipótese em que as remunerações igualmente são acumuladas, certo? Então, aqui a alternativa aqui incorreta, letra A, certo? A letra B diz assim, ó, deve exercer simultaneamente as funções afetas ao cargo que ocupa e ao mandato eletivo, recebendo a remuneração de ambos. Negativo, como eu já expliquei aqui. Essa situação só vai se encaixar lá na situação de quê? Do cargo eletivo de vereador, beleza? Então, alternativa B também incorreta. A letra C diz, pode optar pelo exercício simultâneo, recebendo a remuneração afeta ao cargo que ocupa e ao mandato eletivo. Negativo. Alternativa incorreta. A letra D diz, ó, deve ser afastado do cargo que ocupa enquanto estiver no exercício do mandato de deputado estadual. Senhores, perfeito, certo? Alternativa D aqui, ó. Alternativa correta, certo? Então, a situação aí narrada se encaixa na previsão lá do artigo 38, que exige o afastamento do cargo, emprego ou função no caso da eleição para deputado estadual. Então, vejam só, lá no inciso 1 do artigo 38, eu coloco aqui para vocês. Ó. Vocês podem dar uma olhada lá, artigo 38, inciso 1. Ele vai tratar aqui, tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Ou seja, o cargo de deputado aqui estadual se encaixa perfeitamente nessa situação aqui do artigo 38, inciso 1. Então, ele deve ser afastado do cargo que ocupa enquanto estiver no exercício do mandato de deputado. Perfeito? Então, alternativa correta, letra D, gabarito, nossa questão número 4. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 5. Ó. Assim que foi empossado, o prefeito do município Beta foi informado do quantitativo de cargos de provimento efetivo, de cargos em comissão e de funções de confiança que careciam de preenchimento. Ato contínuo, questionou sua assessoria a respeito de quais deles somente estavam ao alcance dos servidores que já ocupavam cargo de provimento efetivo. Foi-lhe corretamente respondido que tal somente ocorria em relação a, letra A, as funções de confiança, B, aos cargos em comissão, C, aos cargos em comissão e às funções de confiança, letra D, aos cargos em comissão destinados às funções de direção, chefia e assessoramento, e letra E, aos cargos de provimento efetivo, destinado à ascensão interna e aos cargos em comissão. Pessoal, vejam só, vejam aqui o contexto da questão. Ele questionou aqui sua assessoria a respeito de quais deles, de quais cargos, certo? Somente estavam ao alcance dos servidores que já ocupavam cargos de provimento efetivo.
certo? Então, foi-lhe respondido aqui corretamente qual? Qual das alternativas aqui vai se encaixar aqueles cargos que estão à disposição apenas daqueles cargos de provimento efetivo? Pessoal, a alternativa correta aqui será o quê? As funções de confiança. Letra A, gabarito nossa questão número 5, certo? Então, visto que o enunciado mencionou quais cargos somente estavam no alcance dos servidores efetivos, vejamos aí o artigo 37, inciso 5. Artigo 37, inciso 5, que ele vai trazer que as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então vejam só o início aqui, ó. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Então aqui, ó, os cargos de provimento efetivo para as funções de confiança, perfeito? Ou seja, as funções de confiança, assim determinadas em lei, só serão exercidas por servidores públicos de cargo efetivo, concursados. Já os cargos em comissão poderão ser preenchidos aí por servidores não concursados, certo? Isso desde o quê? Nos limites mínimos estabelecidos em lei. Então, resumo, vocês colocam o seguinte, ó. Função de confiança, deixa eu colocar aqui para você. Falamos em confiança. Falamos em confiança, você vai fazer a ligação exclusivamente para servidores efetivos. Quando falamos aqui de cargo em comissão, vocês vão lembrar aqui para servidores de carreira efetivo, dos percentuais mínimos definidos em lei. Perfeito? Então, função de confiança, apenas aí exclusivas para servidores efetivos. Fechou? Então, questão número 5, gabarito, letra A. Vamos seguir aqui para a nossa próxima questão. Vamos lá, questão número 6, ó. A combinação de princípios expressos e não expressos na Constituição Federal de 1988 é a base das regras de conduta e dos critérios de avaliação da atuação do administrador. O conhecimento dos princípios figura, então, entre as capacidades básicas de um bom administrador. As opções a seguir apresentam princípios explícitos da Constituição Federal de 88, à exceção de uma, assinala. Então, pessoal, vamos lá. Falando aqui de princípios da administração pública, então vamos ver aquela que não se enquadra dentro dos princípios da administração pública. Os princípios o quê? Os princípios explícitos. Letra A traz legalidade, B, moralidade, C, impessoalidade, D, eficiência e E, isonomia. Então, senhores, quais dos princípios aqui não são princípios explícitos da nossa Constituição Federal? Senhores, a alternativa correta aqui, letra E, ó. O princípio da isonomia, ele não é um princípio expresso, não é um princípio explícito da nossa Constituição Federal, certo? Vejam que os nossos princípios explícitos da Constituição Federal estão lá no nosso artigo 37, certo? Ele vai trazer que a administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, certo? Então vejam só, é o tão conhecido aqui, ó, LIMP, certo? Tão conhecido LIMP, certo? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses são os princípios expressos, explícitos, tragos pela nossa Constituição, certo? Então, a alternativa correta, letra E, isonomia, beleza? Então, fechando a questão número 6, vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 7. Ó. Em relação ao concurso público para o ingresso na administração pública, a Constituição da República estabelece que, letra A, o prazo de validade de concurso público é de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Senhores, vamos lá. Alternativa aqui incorreta, certo? O prazo de validade do concurso público é de até 2 anos, e não somente de 2 anos. Prorrogável por igual período uma única vez, isto é, pelo mesmo prazo da validade, nos termos do artigo 37, lá no inciso 3, certo? Então, não é de 2 anos, é de até 2 anos, certo? Então, alternativa aqui incorreta. É uma situação simples, mas a banca ela considera errado. É diferente eu falar até 2 anos por de 2 anos, beleza? Letra B diz o seguinte, ó.
A investidura em cargo efetivo ou em comissão depende de aprovação prévia em concurso público, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo. Senhores, negativo, certo? A investidura em cargo e comissão ocorre com a posse e independe de prévia aprovação em concurso público, certo? Então, alternativa aqui incorreta. A letra C diz: as funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Senhores, perfeito, certo? Alternativa aqui correta. Gabarito nossa questão número 7, certo? Então, ó, função de confiança são exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e essas atribuições são o quê? Ó? Direção, chefia e assessoramento. Isso aqui em conformidade lá com o nosso artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal, certo? Então, gabarito aqui da nossa questão número 7, letra C. Vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 8. Ó. João, servidor público, informou a sua amiga Maria que ele somente perderia o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo, ou na forma da lei complementar, mediante a avaliação periódica de desempenho. Isso significa dizer que, João, letra A, ocupa cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público e conta com mais de 3 anos de efetivo exercício. Senhores, de cara aqui, gabarito nossa questão número 8, a letra A, certo? Então, vejam só. Quando ele fala aqui, ó, que somente perderia o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, é porque ele fazia parte já de um cargo efetivo. Ou seja, já tinha contado aqui com mais de 3 anos. Ele já tinha efetivado. Ou ele pode também aqui, ó, mediante processo administrativo, ou na forma complementar, mediante o que? A avaliação periódica de desempenho, certo? Então, vejam só, essas aqui são as opções, certo? De ele perder o cargo dentro já de um cargo efetivo, certo? Isso aqui é lá no nosso artigo 41 da nossa Constituição, certo? Então, são estáveis aí por 3 anos de efetivo exercício, servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, certo? O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar assegurada ampla defesa, certo? Então, aqui, perfeito aqui, de cara, gabarito da nossa questão número 8, letra A. Então, você tinha que ser detentor aqui do conhecimento, certo? Das formas aqui de o servidor efetivo perder o seu cargo. Então, são essas aqui. E você vai encontrar lá no artigo 41 da nossa Constituição Federal. Perfeito? Então, alternativa correta, letra A. Fechando aqui mais uma questão. Vamos para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 9. Joaquim, servidor público estadual com deficiência, consultou um advogado a respeito de sua sujeição ou não a um regime diferenciado de idade e tempo de contribuição para fins de aposentadoria. Isto em razão de sua condição pessoal. O advogado respondeu corretamente que, letra A, o princípio da igualdade de estatura constitucional veda o tratamento diferenciado. Senhores, vamos lá. Alternativa aqui incorreta, certo? O princípio da igualdade autoriza e não veda ações afirmativas ou discriminações reversas para parcelas hipossuficientes da sociedade em situação de desigualdade congênita, certo? Inclusive aí no campo previdenciário, certo? Então, alternativa aí incorreta. A letra B diz assim, ó, a ordem constitucional expressamente prevê e disciplina o tratamento diferenciado. Também incorreto, certo? Pois quem disciplinará o tratamento diferenciado será a lei complementar do respectivo ente federativo, certo? Então, alternativa aqui incorreta. A letra C, ó, a ordem constitucional autoriza que a lei ordinária da União institua tratamento diferenciado para todos os entes. Senhores, alternativa também correta, certo? Só visto que a Constituição ela exige a lei complementar, certo? E não lei ordinária. Então vai ser lei complementar e não lei ordinária. A letra D, ó. A ordem constitucional autoriza que lei complementar, perfeito, do respectivo ente federativo institua tratamento diferenciado. Isso mesmo. Alternativa aqui correta. Então, gabarito nossa questão número 9, a letra D, certo? Então, vejam só. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo,
de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, certo? Então, lá no parágrafo 4º do artigo 40, ele vai trazer que poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores com deficiência, certo? Então, alternativa aqui correta, letra D, gabarito nossa questão número 9. Vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 10, finalizando aqui nossa bateria de questões, certo? Para a Polícia Penal da Bahia, focando aqui no tema da administração pública, lá dentro do tópico de direito constitucional do edital de vocês, certo? Então, espero que todos estejam indo aí bem no nossa bateria de questões. Espero que todos possam estar aí tendo bom proveito, acertando aí pelo menos 80% dessas questões. Então, se não aí, vocês gabaritar todas elas, certo? Então, deixem nos comentários quantas questões vocês estão acertando. Vamos finalizar aqui nossa bateria de questões para a Polícia Penal da Bahia. Então, ela diz o seguinte, ó, no período recente, a garantia de estabilidade do servidor público está frequentemente em pauta, tanto na política quanto na mídia, estimulando o pronunciamento de diversos especialistas sobre os possíveis efeitos da retirada dessa garantia. No entanto, observa-se que, apesar das diferenças com o setor privado, servidores públicos podem perder o cargo, tendo a Constituição Federal de 1988 elencado algumas situações permissivas. Assinala a opção que apresenta uma possibilidade de demissão de servidores públicos estáveis. Então vamos lá. A letra A diz assim: extinção por meio de decreto executivo de cargo ocupado pelo servidor. Senhores, alternativa aqui incorreta, certo? As hipóteses descritas no disposto constitucional supracitado representam um rol taxativo. Então, se houver a extinção por meio de decreto executivo de cargo ocupado pelo servidor estatal estável, este ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, certo? Então, vocês vejam lá no artigo 41, parágrafo 3º. Então, ele vai trazer justamente isso, que extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, certo? Então, aqui ele não será demitido, e sim ficará em disponibilidade e vai ter seu aproveitamento em outro cargo. Então, alternativa aqui incorreta. A letra B diz, em virtude de sentença judicial, ainda que com possibilidade de interposição de recurso. Senhores, o servidor público estável perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, certo? Então, alternativa aqui, ó, incorreta. Então, essa situação de aqui, ainda que com possibilidade de interpor recurso, não. Ele só vai perder o cargo quando transitado em julgado. Letra C, ó. Pela execução do processo administrativo que faça coisa julgada formal, independentemente de ampla defesa. Negativo. O servidor público estável perderá o cargo mediante processo administrativo em que lhe seja assegurado a ampla defesa. Certo? Então, alternativa aqui incorreta. A letra D, ó, em decorrência de procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar assegurada ampla defesa. Senhores, perfeito, certo? Gabarito nossa questão número 10, letra D. Então, aqui é uma das situações que ele pode perder o cargo, certo? Que ele pode ser demitido, é em decorrência do procedimento de avaliação periódica de desempenho, certo? Na forma de lei complementar. Agora aqui sempre assegurado a ampla defesa, certo? Então, gabarito nossa questão número 10, letra D, fechando aqui mais uma bateria de questões. Espero que todos estejam indo bem. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, deixa aquele like, deixa aí nos comentários, certo? Quantas questões vocês acertaram. E até a nossa próxima aula para a Polícia Penal da Bahia. Fiquem todos com Deus.